Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Falar do Evangelho, que se faz tão necessário na vida do ser humano. Sem o Evangelho, nós não sabemos como nos salvar. Além de não saber como, não tem poder também. Quem segue o Evangelho, quem ouve, dá ouvido e verdadeiramente crê, tem a salvação. É dado a essa pessoa poder para pisar serpente e escorpião e toda força do maligno. Mas aquele que rejeitar isso aí, ele será condenado, com a condenação eterna. Isso é muito complicado, né? A gente vê as pessoas às vezes se defender tanto no natural, no físico, né? Se guarda de acidente, se equipando de tudo enquanto é jeito de equipamento de segurança, para que a vida esteja segura, se protegendo de tudo enquanto é jeito e lutando para sobreviver no mundo carnal, natural. Mas quando olhamos para o espiritual, que é a pior condenação, que é uma morte eterna, as pessoas muitas vezes não ligam para isso. Tem uns que sim, estão lutando, pelejando. Mas a maioria das pessoas não estão nem aí para essa história. E isso é real, é verdadeira. Essa história é verdadeira. Então aqui é que nós aprendemos no Evangelho como devemos temer aquele que mata o corpo e tem o poder de lançar a alma no inferno. Mas não devemos temer aos homens, e nem ainda o diabo, no sentido de querer segui-lo, mas de querer rejeitar. Precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Todo mundo já jaz do maligno, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então veja, mas você precisa estar, né? Você precisa receber o Evangelho. O Evangelho que nos traz esse poder para resistir o mal e escolher o bem. É preciso entender que isso não é de homem. Isso não é uma coisa humana, uma vontade humana. Não é uma lei humana, não é uma ideia humana, mas é de Deus. Deus fez assim, e Ele faz como quer, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então entenda, se você não obedece a Deus, você não tem parte com Deus. Ainda que seja uma criatura e que até o dia da tua morte tu tenha a oportunidade de se arrepender e de reconhecer isso aí. Dá graças a Deus. É preciso nós dar graças a Deus. Aprender isso. Forçar a carne física, né, o físico nosso, dar graças a Deus. Porque Ele não quer. Ele quer dar graça a Ele mesmo. Nós queremos sempre dar graça a nós mesmos, né? Queremos sempre o melhor para nós. Para a vida física terrena. Quem ama a sua vida nesse sentido, disse Jesus, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Entenda, perder a vida como? No sentido porque você vai pensar, todos perdem. Ou todos ganham, sei lá, como é que você vai pensar, porque morrer todos morrem. Então a diferença está. Perder a vida como? Investir no reino do céu. Investir tempo, investir trabalho, de todo investir
essa glória, essa graça que é, né? Aquilo é defender, é isso aí. Defender, trabalhar, defendendo, lutar pelo nome de Jesus Cristo, pelo Evangelho, que é a mesma coisa, pelo reino do céu, que é a mesma coisa. Então, lutar, defendendo, levando para quem quer e defendendo esse Evangelho daqueles que querem desfazer do Evangelho. Aquele que quer tornar isso vã, tornar isso uma história de homem, uma coisa humana, uma coisa terrena, uma coisa que não tem poder nenhum de mudar a vida de ninguém e que é só uma história como qualquer outra história, um livro como qualquer outro livro, a Bíblia. Nós precisamos defender isso aí, como diz o ditado, com unhas e dentes. Então esse é o crente. Esse é aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Ele é um soldado de Cristo. Essa pessoa é um ministro de Cristo. Ele fala o que fala, o Senhor Jesus fala pela sua boca. O Senhor Jesus age pelo seu corpo, usando o seu corpo como ferramenta, faz o trabalho de Deus na terra, ou seja, é um soldado do céu, trabalhando na terra. É assim que é para ser. Se não for dessa forma, não é de Deus. Não adianta, não é mesmo. É criatura, como eu disse, está com a oportunidade de ser, mas não é ainda. Se morrer assim, vai para o inferno. É isso aí. Mas se reconhecer o Evangelho como a instrução, como o poder de salvar o homem, aí sim, se reconhecer isso, começa a dar graças a Deus e aí será salvo. Então veja que não tem outra maneira, né, da pessoa se salvar se não for dessa forma. E nós estamos aqui nesse programa para isso, fazendo exatamente o que Jesus mandou a todos os crentes fazer. Todo aquele que aceita esse Evangelho, que prega o Evangelho. E Paulo diz, eu subjugo o meu corpo, para que pregando eu aos outros, não venha eu mesmo ficar, de alguma maneira, reprovado. Então não adianta coisa nenhuma pregar o Evangelho e eu mesmo não ter o Evangelho para me salvar. É preciso que eu coloque logo em prática na minha vida, salvar a minha alma, para depois ajudar os outros. Então veja, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que encontramos em Lucas, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Capítulo 10 e o versículo 21. É um versículo chave aqui, né? Como Jesus dando graças a Deus, né? Então veja aqui. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste a essas criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então entenda, o Senhor Jesus aqui se alegrou no Espírito. Essa alegria aqui, irmão, não é no Espírito de carnal, na carne que é, mas na parte do Espírito. O teu Espírito é de Deus. Quando você se alegra no Espírito, você automaticamente, se você está seguindo ao Espírito, a lei do Espírito, automaticamente o Espírito de Deus está contigo. Então aqui Jesus, ele disse, ele se alegrou no Espírito Santo e disse, graças te dou, Senhor do céu e da terra.
por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes. O que ele está dizendo? O Senhor ocultou esses mistérios. O Senhor ocultou das pessoas natural, ainda que seja um cientista, ainda que seja um filósofo, ainda que seja professor universitário, seja lá quem for, que estudou a vida inteira, aí uma pessoa que fala vários idiomas, pessoas que ganhou prêmios aí na matemática, na ciência, seja em que for, na física, seja o que for, mas é uma coisa que não tem nada a ver, isso aí tudo é terreno. Então ele está dizendo, ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes, que são essas pessoas terrenas, e revelaste a essas criancinhas. Porque assim é o teu prazer. Assim é porque o Senhor tem prazer nisso. Então entenda, por que Jesus disse isso? Depois que voltou os 70 discípulos de uma missão, vamos dizer aqui, de um treinamento, de uma espécie de teste, né? Um treinamento que Jesus fez ali, já colocando os seus discípulos na obra de Deus para fazer a obra do Senhor na terra. Jesus já perto de se entregar para ser morto e ele já colocando os seus discípulos para fazer a obra assim como ele fazia. Quando os discípulos voltaram, está aqui no versículo 17, que diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então eles voltaram com alegria. Aí Jesus, ele entendeu, ou seja, porque Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus, entenda. Era um homem físico, normal como outro, mas sendo filho de Deus, foi gerado de outra forma, né? Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Então, habitava nele o Espírito de Deus. O Cristo é ele. Então, entenda, o Espírito de Deus estava na sua vida. João Batista fala sobre isso, dizendo que ele não recebeu o Espírito sobre medida. Ou seja, Deus não deu a ele o Espírito por medida. Ou seja, graduado, ou seja, no sentido limitado. É isso aí que eu quero dizer. Então entenda, foi no total. Então compreenda, Jesus, vendo os discípulos dizer isso, em teu nome, até os demônios se sujeitam a mim. Jesus entendeu aí que verdadeiramente a obra de Deus começou na terra. No sentido de, em espírito e em verdade. No sentido de nova aliança, do Novo Testamento. Depois, no seu nome, expulsava os demônios e tudo. Ele viu que a promessa, até mesmo antes da sua morte, porque ali não estava concluído ainda, mas com certeza ia se cumprir, né? Que como se cumpriu. Então, antes mesmo, Deus já provou isso, que ia usar os servos dele na terra. Então veja, Jesus se alegrou por isso ser verdade. Isso verdadeiramente se cumpriu, esses homens saíram aí, eu dei poder. Quando você vai ver no início aqui, do capítulo 10, está dizendo, ide, eu vos dou poder para expulsar demônio, curar os enfermos e pregar o reino do céu. Quando eles voltaram alegres dizendo isso para Jesus, e Jesus se alegrou no Espírito. Mas primeiro ele deu um conselho a eles. Primeiro ele disse, tomem cuidado. Primeiro ele disse, existe um poder contra vocês, que vocês precisam vigiar. Então, olha o que diz no versículo 18. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio caindo do céu. O que Jesus está dizendo?
eu via Satanás perdendo a batalha. E é porque, entenda, os discípulos saíram para pregar o reino do céu. Nós aqui, eu agora, eu estou pregando o reino do céu. Eu não estou pregando o reino na terra. Eu não estou dizendo que você vai enricar, vai não sei o quê. Em primeiro lugar, o reino do céu é a sua justiça, as outras coisas é acrescentada, não é diminuída. É acrescentada na sua vida. Acredite nisso. O Senhor Jesus não quer que você ande mendigando o pão, sendo humilhado. Entenda isso, pelo amor de Deus. É primeiro lugar Jesus. E Ele vai nos dar o necessário. Entenda aqui que Ele, quando Ele disse que nos Salmos mesmo a gente vê o salmista dizendo, o salmista Davi dizendo, fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então compreenda aqui que se você tem Jesus, você tem tudo. É preciso primeiro buscar Deus. Então compreenda aqui que ele diz, reino do céu, nós pregamos o reino do céu. Eles foram pregando o reino do céu. Ele disse, eu via Satanás caindo, como um raio caindo do céu. Como um raio, uma energia pesada. Ou seja, com poder, mas perdendo o poder de Deus. É isso aí. Então, o inferno perdendo e o céu ganhando a batalha. É isso que ele está dizendo nesse versículo. Então, entenda. Você, enquanto estiver nessa terra, você está brigando com o inferno. Porque já somos condenados, precisamos sair do inferno. Precisamos sair da condenação que estamos e correr para o Senhor, para o céu. Quando eu aprendo isso, eu vou avançando no céu. O inferno vai perdendo a minha vida e eu vou saindo dele e entrando no céu. É isso aí. É uma caminhada, é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Ele está dizendo que o Pai está nele. É isso aí, ele vai dizer aqui. Então veja aqui, irmão, que ele disse isso aqui, que ele via Satanás perdendo a batalha, né? Então por isso ele se alegrou. Mas veja, ainda tem 2 versículos ainda para chegar naquele lá. Ele disse aqui no versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião, toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Ele está dizendo, eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Ele está falando isso. Não é a questão do homem ter poder, mas aí é ele dar poder a nós. Mas como é que ele vai me dar poder se eu não obedeço a ele? Como é que ele vai me dar poder se eu não sei nem como usar isso aí? Eu não tenho nem ideia, eu não me aprontei, eu não me alistei para o exército do céu. Eu preciso me alistar. Ele vai falar aqui. Vai falar agora aqui, como é para se alistar. Para fazer o seu cadastro lá. Para ser um soldado de Cristo. Para o Espírito de Deus te usar de verdade na obra. Pelo menos para salvar a tua vida. Para salvar a tua alma. Se sobrar alguma coisa aí de ânimo, de atitude, de ousadia, de crença, de fé, você avança e salva mais pessoas. Né? Nesse sentido, Jesus ele disse, pregai e ficai em Jerusalém, né? Pregai em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, veja aí, vem de dentro para fora. Vem de dentro da tua casa, para o vizinho, para o bairro, para a cidade, para outra cidade, para o estado, outro estado, para outro país. É assim. Então você vai avançando. Mas isso é o ânimo. Eu tenho ânimo para isso? Ou eu fico só aqui? A salvação é só para mim na mal. Paulo, quando ele fala do tribunal de Cristo,
Ele fala sobre isso. Tem uns que vai chegar com as obras nas mãos, de ouro, de prata, pedras preciosas, e outros é fenos e palha, ou seja, capim e palha. Aí os olhos do Senhor, como chama de fogo, quando olhar, vai queimar aquilo lá. Agora, ouro, quanto mais queima, melhor é. Então veja aí que é obra boa. Mas quando bate no capim, queima. Mas o tal será salvo, diz Paulo. Por quê? Porque ele já está lá, no tribunal de Cristo, no sentido de distribuição de galardão da igreja. Então tem pessoas que só vai se salvar mesmo. Ele não vai conseguir ter obra nenhuma. Mas se salvou, já é alguma coisa. Pior é quem não quer a salvação, né? Então veja aqui que ele disse, ele garantiu, eu vos dou poder. Não é? Eu adquiri esse poder na universidade. Não, fui para o exército, aí me deram um tanque de guerra e eu consegui poder agora para atirar para lá. Não sai nada não. Diabo, demônio, você não mata com bomba nuclear não. E aí, imagina com as outras bombas. Então não adianta, irmão. É com o poder de Deus que é expulsar o demônio, curar os enfermos, salvar as almas, desprender as almas da condenação. Então veja aqui o versículo 20. Olha o que ele diz aqui, como é para você escrever teu nome, né? Então, como é importante escrever o teu nome no livro da vida, né? Então o versículo 20 ele diz, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então tem que ficar alegre, é porque o meu nome está escrito no céu. Como é para me escrever? Aceita Jesus, irmão, como Salvador. Aceita o Evangelho como regra da tua vida, para você andar conforme o Evangelho. Quando você diz isso, o Evangelho vai dizer como é para fazer. Você tem que seguir os crentes. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Imagina ser usado por Ele. Nem vê. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Versículo 14. Então veja aqui, seguir a paz com todos. Não é a paz do mundo. Está falando da paz de Jesus. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, disse Jesus. Então a paz do Evangelho, essa paz que não te deixa perturbado, maluco, de estressado, correndo atrás do nada, correndo atrás da vida que se acaba amanhã. Mas você precisa correr atrás da vida que é eterna. Aí é outra coisa. Então ele diz aqui que não adianta se alegrar só por isso aqui. É claro que isso aqui é importante, expulsar os demônios, curar enfermos, levantar os paralíticos, ressuscitar mortos, no sentido físico, né? Pregar o reino do céu, fazer a obra de Deus, maravilha, a gente se alegra mesmo. Mas ele disse, mas não alegrais por isso. Alegrai-vos pelo nome de vocês está escrito nos céus, pela salvação das vossas almas. É isso que ele está falando, irmão. Nós precisamos valorizar isso aí, dar graças a Deus. Por isso aí eu estou falando, tudo isso aqui eu estou falando para nós ser agradecidos a Deus. Ser agradecido, é preciso. Então veja aqui que ele diz que o importante é que você se aliste, você esteja alistado, você seja um cidadão do céu, você tenha o seu registro no céu, você tenha aí o seu passaporte garantido para o céu, né? Isso é importante, muito mais do que expulsar demônio. Por quê? No meio desses homens aqui, irmão, com certeza estava Judas Iscariote.
Quem sabe se todos esses homens se salvaram? Porque Judas não se salvou. Ele expulsou demônio, ele curou enfermo, ele pregou o reino do céu, só não para ele, mas pregou para os outros. O nome dele não estava escrito no reino do céu. Então entenda a importância de Jesus dizer isso aqui. Porque Judas vai ver que ficou alegre e ele disse, aqui digo eu, não ao evangelho, mas eu digo assim, quem sabe Judas ali disse, poxa, eu vou ganhar muito dinheiro com essa mágica. Com esse tipo de poder comigo, se esse mestre sair da frente, quando matarem ele ou vender ele, aí vão matar ele, eu vou ganhar dinheiro com essa mágica. Mas ele se enganou, irmão. Jesus disse no versículo 19, eu vos dou, ou seja, quem deu foi ele, o poder para eles ir pregar o reino e fazer as obras que fizeram. Sem Jesus você não faz nada. Quando está escrito no Evangelho segundo escreveu João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira, eu, não é outro. Eu sou a videira, o âmago. Eu sou a ártia da madeira, da árvore. Eu sou a ártia, as raízes estão em mim. Eu que sustento os galhos. É eu que sou. Para alimentar todos os galhos com seus frutos, sou eu. Sem eu, não tem condição. Então ele disse, eu sou a videira e vós os galhos. Todo galho que está em mim dá fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. E não pode mesmo. Você já viu um galho aí sem raiz dar fruto? Não, pois é. Pois assim é Jesus. Se você faz... Tem gente aí que faz muita mágica. Tem gente aí, irmão, que faz muita coisa o diabo usando ele. Os feiticeiros. Tem muita coisa nesse mundo. Tem gente que faz proeza. Pensa no negócio. E até mesmo usando o nome de Jesus. Gente expulsando demônio, curando enfermo. Como eu disse, Judas estava aqui. Aí Jesus alertou. Eu via Satanás como um raio. Onde é que nós podemos lutar com um raio? Nós podemos suportar a energia, o poder de energia que tem um raio. Não, mas Jesus pode. Eu via Satanás como um raio caindo do céu, perdendo a batalha na frente de vocês, porque o meu poder estava com vocês. Então compreenda, eu vos dou, ele ali fala no 19, eu vos dou poder, quem deu foi eu. Fiz a serpente de toda a força do maligno, e nada fará dano algum a vocês. Mas não vos alegreis por isso. Pelo nome de vocês está escrito, ou seja, expulsar os demônios, se sujeitar a vocês. Mas alegrai-vos, pelo nome de vocês está escrito. Ou seja, Judas, tu não devia se alegrar por isso aí. Tu devia escrever teu nome no livro da vida, se salvar, para acreditar que tem um reino eterno. Que esse reino daqui é passageiro, isso aqui é só daqui só uns dias, e é só sofrimento, dor, decepção. No mundo tereis aflição, já disse Jesus. Então, poxa Judas, só uns dias aí para umas afliçãozinhas, larga essa avareza que tu tem e escreve teu nome no livro da vida, rapaz. É claro que ele não disse dessa forma, eu estou dizendo que Jesus quis dizer. Ele não entendeu nada, né? Então alegrai-vos para vocês ter a salvação de vocês garantida, rapaz. Foi isso que Jesus falou. Então entenda aqui. Aí, quando Jesus disse essas palavras, aí ele deu graças a Deus, ele se alegrou, porque ele viu a obra começou, a obra da igreja de Cristo, verdadeiramente. Os homens de Deus ia ser usado, começou a ser usado. Ele disse, poxa, agora chegou a hora mesmo, eu vou, né? Mas aí,
eles vão continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. E aí vai ser muitos, não vai ser só eu. Vai se espalhar o Evangelho com esse poder sobre a terra para fazer essa obra grande e salvar muita gente. Então, quando eu quero voltar só um pouco aqui, quando eu estou falando de Judas, que expulsou demônio, você vê que Jesus ele disse uma palavra, irmão. Umas palavras que nós precisamos meditar nisso. Ter cuidado para não cair em tentação. Quando ele disse, naquele dia, qual é o dia de juízo? Muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos e fizemos maravilha no teu nome. E Jesus diz, aí eu direi abertamente a eles, ou seja, eu explico direitinho. E abertamente, sabe por que Jesus diz abertamente? É porque a pessoa nesse dia vai ter a consciência do que fez. Não precisa ele dizer tantinho por tantinho, explicar. Então abertamente, porque ele vai se abrir a mente. A pessoa morreu, irmão, ele já tem a consciência do que ele fez de errado. Ah, mas tu está falando besteira. Não, tô não. Porque a parábola do rico e do Lázaro, o rico sabia que estava errado. Disse para mandar alguém aconselhar os seus irmãos, pregar para os seus irmãos para eles não ir para lá. Então sabia de tudo. Então entenda. Aí por isso que ele disse, e aí eu vos direi abertamente. A maneira de dizer que vai dizer é porque ele já sabe tudo. Não precisa nem falar nada. Então abertamente, é de uma maneira completa. Não vai ser por parábola, não, em enigma, de mistério, não, é aberto. Ele vai entender bem. E eu vou dizer a palavra direta para ele. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É isso aí, irmão. O Judas Iscariote podia até dizer. Era um desses. Chegar lá, Senhor, mas naquele dia, né? O Senhor mandou nós, eu fui junto com os 12, depois eu fui com os 70, expulsei demônio. Pois é, mas tu não expulsou o teu? Ele pode dizer isso aí, irmão. Então tome cuidado com isso aí, porque Deus pode até me usar, porque a palavra é dele, mas eu tenho que saber se eu estou salvo, se esse evangelho está servindo para mim. Eu já disse no início, eu estou pregando para mim ou só para você? Quer dizer, eu aprendi a nadar para poder te salvar nas águas? Ou eu estou querendo te salvar e não sei nadar, vou morrer afogado? Você até escapa e eu morro afogado. Já pensou um negócio desse, irmão? É o caso, a gente sempre fala da aeromoça. Coloca primeiro a máscara em ti. Como é que um morto salva outro? Eu vou ajeitando os outros, me preocupando com os outros e morro. O que é isso? Se eu salvar a minha vida já é muita coisa. Quer dizer, cada um salvou a si mesmo. Pronto. Tudo só filé. Vamos dizer, dentro de um avião. Cada um botou sua máscara. Maravilha. Agora eu vou me preocupar, correr atrás dos outros, aí eu morro sem fogo. Falta de oxigênio. Está entendendo, irmão? A coisa. Então compreenda aqui que Jesus aqui no 21, ele se alegrou. Poxa, verdadeiramente a obra vai andar. Verdadeiramente o Senhor dos céus, o Espírito de Deus usa eles também. Não vai usar só eu. Está usando eles também. Jesus entendeu isso como homem. Ele disse, meu Deus. Aí se alegrou no Espírito Santo e disse, graças te dou, Pai do céu, Pai, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste
essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Assim é aprovado por ti, assim é o teu prazer. Por que ele diz criancinha? É aquele que se humilha, irmão. É aquele que é pobre de espírito. Aquele que é necessitado se torna uma criança diante do Senhor. Manipulado, pode dizer assim, conduzido, dominado, ensinado, levado pelo Senhor. Então, se torna uma criança, tomada pelo braço e levado. Então, por isso que ele diz criancinha, a essas criancinhas. Mas os inteligentes não seguem isso aqui. Os inteligentes seguem a sua vontade, o seu desejo. O caso do Anás e o Caifás, o sogro e o genro, na época, 2 sumos sacerdotes. Pela prepotência, pelo cargo que exercia, pela posição social, a posição no sentido de tradição hebraica, tradição de homem, religião, por todo aquilo que fortalecia ele no sentido humano, que colocaria ele numa posição, aqueles altos poderes humanos, fez com que ele não conhecesse Jesus. Ele não conhecesse como Deus falando na terra, e ele não entendeu de maneira nenhuma. E será que você está entendendo? Não é uma questão aqui que eu estou querendo que tu me dê dinheiro. Eu não sei nem quem você é e nem quero saber no sentido humano. Não me faz nenhuma diferença eu um dia te abraçar, te conhecer ou não. A única coisa que eu quero, que eu estou fazendo a minha parte, pregando o reino do céu para ti. E para você absorver isso aí, para ti se salvar, irmão. Dá de entender isso aí? Não é uma questão de, se você não se salvar, ou não se salvar ou não se salvar, para mim se torna a mesma coisa. Mas isso está dentro de nós. Né? De pregar o Evangelho. Então foi isso que esses discípulos fizeram, e Jesus disse que dava graça ao Pai do céu por ter ocultado esses mistérios, esse poder, não ter dado aos homens comuns, aos príncipes da terra, mas deu para as criancinhas, para esses humildezinhos aqui, analfabetos. Irmão. Então ele diz aqui, no versículo 22, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mas ele prossegue, nem quem é o Pai, senão o Filho. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, não adianta você querer conhecer o Filho se não conhecer o Pai. Ou seja, conhecer o Pai se não conhecer o Filho. É isso aí. Porque todas as coisas foram entregues ao Filho. É isso aí que ele está dizendo. Foi entregue para mim pelo Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então veja aí, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Dá de entender o que eu quero chegar aqui? Que é Jesus que te revela. Então aquele que o Filho quiser revelar, esses mistérios aqui. Não tem como tu conhecer as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. É preciso, irmão, a humildade, dar graças a Deus. Paulo fala nas suas cartas, não sei quantas vezes, graças te dou, Senhor. Te dou graças, Senhor da glória. Eu agradeço por todos esses aqui que tu me entregaste, o Senhor me deu a pregar o Evangelho a eles.
e diz, eu dou graça a Deus por vós. Ele sempre está dando graças a Deus. É preciso nós ser grato ao Senhor. Quando somos gratos, nós recebemos. Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Mas é preciso esse empenho, esse desejo de verdadeiramente querer as coisas de Deus. Se você não fizer isso, você nunca vai ter o Senhor. Aí veja aqui o que Jesus diz no 23. Ou seja, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. Ou seja, ele falou com Deus aqui, graças te dou, tudo, né? Aí ele voltou aos discípulos e disse, bem-aventurados os olhos que vê o que vós verdes. Irmão, aqui ele diz em vários sentidos aqui. Não posso usar pelo menos 2 sentidos aqui. Bem-aventurado porque vocês estão me vendo diante de vocês, com o poder que eu posso dividir com vocês. Eu posso ensinar vocês a usar esse poder que está em mim. E vocês já foram usados. Bem-aventurados sois vós de estar vendo o que você está vendo e ouvindo o que vocês estão ouvindo. Mas Jesus falou também, bem-aventurados sois vós de ver o que vocês estão vendo, a obra de Deus. O diabo perdendo batalha. Então esse poder ser manifesto em vocês. Então nesse sentido de ver eu, no sentido de Jesus dizendo, de estar me vendo, de estar me ouvindo e verdadeiramente se manifestar em vocês. Vocês estão vendo a obra, você falar e o demônio cair por terra. Então isso é que Jesus estava dizendo. Aí ele diz no 24, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes, e não o viram. E ouvi o que ouvis, e não ouviram. Muitos profetas e reis desejaram ver aquela obra daquela forma, ver Jesus, o Cristo. Todos eles esperavam o Cristo, irmão. Vim para verdadeiramente resgatar a humanidade. Não por bode, sangue de touro, de carneiro, de bode, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. Todos queriam ver essa libertação. E principalmente essa ação do Espírito que eles viram, mas não dessa forma. Nós hoje temos todo o poder da parte de Deus que é dado a um homem para expulsar os demônios, curar enfermo, ressuscitar mortos e principalmente pregar o reino do céu, salvar as almas das pessoas. Um poder, uma unção da parte do Senhor que é dada a nós. Quando as pessoas ouvem, dá ouvido, o Espírito de Deus te conduz e te ensina as palavras do Senhor, te convence do pecado, da justiça e do juízo que vem aí. A justiça de Deus que é reta e o juízo não tem jeito. Então você é convencido. Se errar, essa justiça te leva ao juízo. Então ele te mostra o que é erro. O Espírito Santo te explica, te ensina, te faz entender o que é errado diante de Deus, que te leva a um juízo que tu não escapa. Não tem como. E as pessoas se desesperam ouvindo nas redes sociais, quando as pessoas recebem uma sentença de morte ou até mesmo de muitos anos de cadeia, se desespera, desmaia, muitas vezes sai quebrando as coisas, se debate todo, se
fica doido. Às vezes, quando recebe aquela sentença, ele pensando de ser liberto, aí se desespera. E a pessoa não pensar, é eternamente preso num lago de fogo. Se fosse numa cadeia dessas humanas aí, seria a pior cadeia da terra, é melhor do que o inferno, o lago de fogo. Não existe nem comparação, e é eterno. Porque aí, ainda que a pessoa seja prisão perpétua, é até o fim dessa vida, não dura tantos anos assim não, acaba. Mas eternamente, como é? Não dá de pensar nisso aí, e isso é real, não é uma brincadeira. Então se desespere para salvar a tua alma. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer e não vão conseguir. Querer quer, mas não consegue porque não faz a vontade, irmão, de Deus. Se tu chegar no meio de um estádio de futebol e tu te dá aí um microfone que chegue a tua voz nos ouvidos de todos, e você perguntar, quem é que quer se salvar? Quem é que quer ir para o céu? Pode até ter algum doido no meio que diga que não, mas é muito pouco, é difícil. Todos vão dizer que querem, mas não porfia, não faz por onde. É isso que Jesus disse. Porfiai. Porfiar não é uma coisa simples de fazer. Porfiar é brigar mesmo para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer e não vão conseguir. Então veja, faça isso pela sua vida. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. O Senhor é bom e tem nos revelado, tem nos dado esse mistério. Nós que somos criancinha, pequenininho, Deus do céu, revela, Senhor, aos outros também. Meu Deus, que essa palavra possa entrar no coração de cada um, como disse o apóstolo Paulo, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha fazer crescer no coração dessas pessoas, para entender que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que vão todos prestar conta com o Senhor, e o Senhor não é injusto, o Senhor é justo, o Senhor tem a justiça, e quem errar contra o Senhor é condenado. Pai, esclarece cada vez mais, abre a mente dessas pessoas. Meu Deus, eu uso essa palavra, esse poder que o Senhor tem nos dado, que foi esse programa, essa pregação, eu uso a favor dessas pessoas que nos ouviram, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão oprimidas, estão tristes, estão desesperadas, pessoas que estão passando por um momento financeiro difícil. Meu Deus, pessoas que estão, de certa forma, amarradas pelo demônio que tem atrapalhado a vida dessa pessoa. Eu uso a autoridade que o Senhor me deu, que o Senhor deu a todos que pregam a tua palavra, e eu liberto essa pessoa. Eu digo a esse demônio, solta a vida dessa pessoa, sai da vida dela, seja enfermidade, seja opressão, seja o que for. Aquilo que vem sobre a vida dessa pessoa, que tu tem colocado na vida dessa pessoa, pega tudo, sai, leva o que é teu, sai da vida dessa pessoa e não volta nunca mais. É uma ordem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te dou essa ordem. E toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.